Boa noite, queridos. Estamos aí em um dia um pouco diferente. A gente está acostumado a se reunir nas quartas-feiras, né? Mas a rotina de final de ano é intensa e a gente vai se ajustando naquilo que a gente consegue. Mas não parando, vamos continuar então com o nosso estudo. E para a gente fazer aí o nosso estudo de hoje, a gente vai começar com uma oração. Vocês têm algum pedido ou agradecimento especial para nós podermos iniciar? Vocês podem falar, pode ser pelo áudio, pelo chat. Eu tenho um pedido. Por favor. Boa noite, Iaco. Boa Boa noite, noite. pessoal. É, Gostaria de pedir, que eu gostaria de agradecer primeiro a tudo que o Senhor me proporcionou até hoje, e isso não é nem a sombra do que há de vir. E gostaria de pedir mais sabedoria e discernimento e frutos do Espírito para mim e para os para minha família. Amém. Vamos orar então pedindo por esses motivos de oração. Oremos. Querido Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, pelas bênçãos que nos dás, por mais um ano que está chegando ao fim. Agradecemos porque ao olhar para trás podemos encontrar as bênçãos que tens derramado sobre cada um de nós. Neste momento queremos pedir a tua presença sobre este estudo que estamos iniciando. E também pelos motivos e agradecimentos que aqui foram comentados. Em especial, pedimos pelo Jorge, pela família dele, agradecemos pelas bênçãos que tu tens derramado sobre a vida dele. Mas ele pede também, Senhor, sabedoria e discernimento, para que assim possa ouvir com mais clareza a tua voz. Permanece conosco, Senhor, ao longo não só desse estudo, mas do restante desse dia, dessa noite. Tudo isso oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos lá. Eu vou compartilhar o nosso estudo de hoje. É, Aparecendo para vocês aí? Tá, né? Sim, Legal. Então, hoje nós estamos, queridos, no nosso estudo 19, falando sobre o dom de profecia. E para iniciar esse estudo, a gente tem o texto auxiliar que a gente costuma ler no início de cada estudo que nós temos. E o nosso texto auxiliar diz o seguinte: Antes da entrada do pecado no mundo, Deus e o homem se comunicavam face a face. Tendo caído em pecado, o ser humano perdeu esse privilégio. Mas Deus não desistiu de manter contato com seus filhos. Há muitas maneiras através das quais ele fala. Uma delas é o ministério profético. O profeta Amós disse: Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Isso está em Amós, capítulo 3, verso 7. Profetas são porta-vozes de Deus, especialmente dotados pelo Espírito Santo para essa tarefa. De acordo com a Bíblia, esse dom seria visto na Igreja de Deus nos últimos dias. Então vamos lá. O nosso estudo de hoje fala aqui um pouco então sobre o dom de profecia. Antes da gente começar propriamente o nosso estudo, eu queria iniciar com uma reflexão para que a gente pudesse organizar um pouco mais o nosso pensamento e a nossa linha lógica, né? Quando a gente fala sobre profecia, se nós pegarmos a palavra de Deus, a gente percebe que boa parte da Bíblia, da palavra de Deus, é fruto de profecias, né? Fruto de profecias e de profetas. Profetas que foram inspirados por Deus, homens que foram inspirados por Deus para escrever e registrar as coisas que estão aqui. A gente encontra, por exemplo, no Antigo Testamento, profecias que foram dadas antes do seu período e que se cumpriram e estão o cumprimento delas registrado na Bíblia também. Um exemplo disso a gente pode ver em Daniel, né? Daniel tem ali pelo menos ali no capítulo 2 e um pouco mais adiante também, em Daniel, nós encontramos vários capítulos, vários versos, vários trechos da Bíblia que deixam para nós registrados ali profecias que foram dadas antes do seu tempo e que depois se cumpriram. Um exemplo desses é Daniel capítulo 2 que fala ali da estátua de Nabucodonosor. Você deve conhecer essa visão, essa profecia, né? Quando Daniel recebe ali então a instrução de Deus
para interpretar um sonho que Nabucodonosor tinha tido. E ali então ele interpreta aquele sonho, que era uma estátua, que cada parte da estátua tinha um material diferente, e depois, com o tempo, essa profecia foi se provando real. Então, o fato é, queridos, que na Bíblia nós encontramos por várias vezes trechos que se referem a profecias. Encontramos, como eu falei, profecias que já se cumpriram, e encontramos também algumas profecias que estão registradas já há muito tempo, mas que ainda não se cumpriram completamente. Um caso disso são algumas profecias que estão ali em Mateus capítulo 24 e também no próprio livro de Apocalipse, que fala ali sobre algumas profecias que ainda estão por acontecer. O fato é que quando a gente olha para a história, geralmente a gente consegue encontrar pessoas que viveram na época dos profetas e que não reconheciam o dom profético desses homens e mulheres que foram usados por Deus. Então é importante a gente entender que se a inspiração de Deus é a mesma, se o Deus que fala e inspira é o mesmo, independente do tempo no qual estivermos vivendo, se ele falou aos seus profetas no passado, e se ele disse que perto do tempo do fim teriam também os seus profetas, a gente precisa entender que se é o mesmo Deus, o mesmo propósito e a mesma promessa, ele agiria igual independente do tempo que estivermos, tá bom? Então essa é uma introdução que a gente está fazendo para poder entender um pouco melhor o estudo de hoje. Então, como eu citei anteriormente, a gente vai ver aqui o texto de Mateus capítulo 24. Você pode abrir a sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 24, no verso 24. E a pergunta introdutória ou norteadora diz assim: Qual, diz a Bíblia, seria um dos sinais do tempo do fim? Então, em Mateus 24, a gente encontra vários sinais, mas aqui a gente está se referindo a um específico que tem a ver com o nosso estudo de hoje, né? Então, se nós formos lá para Mateus capítulo 24, no verso 24, nós podemos encontrar o seguinte: olha o que diz aqui na minha Bíblia. A minha versão é a nova versão internacional. Diz assim: Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Então é interessante nós entendermos, de acordo com esse texto, que no fim dos tempos apareceriam falsos cristos e falsos profetas. E olha que interessante, não seriam falsos cristos e falsos profetas que seriam charlatões, né? Pessoas que só falam, falam, mas não fazem nada. Olha o que a Bíblia diz. Na verdade, seriam falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Ou seja, é importante nós entendermos que a própria Bíblia deixa registrado para nós que no fim dos tempos apareceriam profetas ou falsos profetas que fariam grandes coisas e que através dessas grandes coisas confundiriam a muitos, inclusive até alguns eleitos. Então, dito isso, a gente vai preencher aqui, então, falsos cristos e falsos profetas que enganariam através de sinais e prodígios, tá bom? Aí vem a segunda pergunta. Como então eu posso saber se um profeta é verdadeiro ou falso? Claro, é lógico, né? Porque se na primeira pergunta a gente entende de acordo com a Bíblia que apareceriam falsos cristos e falsos profetas que confundiriam a muitos, inclusive aos eleitos, então a gente tem que se preocupar com relação a isso, porque se é possível enganar até os eleitos, eu preciso saber identificar qual é o verdadeiro e qual é o falso, né? E aí, dito isso, a gente vai para 1 João, capítulo 4, verso 1. Então, em 1 João, capítulo 4, o verso 1 diz assim, ó: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, a instrução aqui é a gente começar a procurar um pouco mais o discernimento, porque, ainda mais na época que a gente vive hoje, é possível que, se nós não tivermos uma base bem firmada, a gente saia por aí acreditando em muita coisa que foi dito. Ah, o fulano disse, porque o Beltrano falou, porque eu vi um vídeo no Instagram
que eu vi um pastor do Instagram falando. Mas peraí, você conhece esse pastor? Você já viu esse pastor pessoalmente? Você sabe quem ele é, onde ele estudou, de onde ele adquiriu o conhecimento dele? Ah, porque eu vi um teólogo, eu vi um especialista. Tem um fulano lá na internet tá vendendo um curso, tá? Tem muitas pessoas que seguem esse fulano ali, que tem vários cursos e eu tô aprendendo com ele. Veja bem, a Bíblia ela é clara quando diz para nós que devemos tomar cuidado, porque nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que se diz conhecedor da Bíblia é de fato alguém que tem a autoridade de Deus para exercer a função que exerce. Então, nos tempos que nós vivemos, mais do que em outros tempos, é importante a gente desenvolver esse discernimento, né? É isso que diz o texto para nós. Amados, não creiam em qualquer espírito. Mas o que que diz ali, ó? Mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Ou seja, vi um vídeo na internet que fala sobre Bíblia, sobre um trecho da Bíblia. Examine o texto. Não sai levando para casa, não sai aceitando aquilo como verdade e saindo por aí, às vezes, até disseminando pela família. Envia esse vídeo no grupo da família, envia para todo mundo, de repente está disseminando uma ideia que a gente nem sabe de onde surgiu. Então é importante nós termos esse discernimento, examinar para ver se aquilo que está sendo dito, se aquilo que está sendo falado procede realmente de Deus, tá? Então aqui nós vamos colocar, devemos examinar, né? Buscar discernimento para ver se o espírito procede, coloca aqui, ó, verdadeiramente de Deus. Tá bom? Então a gente está numa linha lógica aqui, certo? Primeiro, a Bíblia traz um alerta para nós de que no fim dos tempos surgiriam falsos cristos e falsos profetas. Depois, a Bíblia traz para nós um insight, uma primeira ideia, que é o seguinte: cuidado, não saia por aí acreditando em qualquer coisa, não saia por aí acreditando em qualquer um. E ó, às vezes pode ser até o pastor da sua igreja. Digo mais, às vezes pode ser até eu. Eu estou aqui dando uma instrução bíblica para vocês, mas eu já disse algumas vezes e vou repetir. Vocês não devem acreditar naquilo que eu estou falando. Eu não sou a autoridade para estar falando e legislando aí do que é certo e o que é errado. É bem verdade que eu posso ser usado por Deus se aquilo que eu estou falando está fundamentado na Bíblia. Então, aquilo que a gente vai ouvir por aí, as ideias que a gente escuta, elas precisam sair e terminar na palavra de Deus. Aquilo que eu estou explicando para vocês, vocês devem depois em casa com calma, dar uma examinada, veja os textos que a gente leu. Se às vezes na correria você não conseguiu abrir o texto bíblico que eu abri, abra o texto para ver se é realmente isso. Faça a sua interpretação, ore a Deus, peça para o Espírito Santo instruir você, mas não saia acreditando em qualquer coisa por aí. Nem no que eu estou lhe dizendo, nem no que o seu pastor da sua igreja está lhe dizendo, nem o que o fulano na internet falou. Eles servem como caminhos, como ferramentas usadas por Deus para nos ajudar na caminhada. Mas aquele que realmente deve ter o seu valor e autoridade confirmada é a Bíblia e aqueles que falam em nome da palavra de Deus, tá bom? Então agora a gente vai entender agora então como que a gente consegue entender se esse espírito procede de Deus. Porque a gente já entendeu que existem e existirão enganadores, a gente já entendeu que a gente precisa examinar e buscar discernimento, mas pastor, como que eu encontro esse discernimento? Aonde que eu encontro essas características? A própria Bíblia traz essas características para nós. Então, existem várias características sobre os verdadeiros profetas, tá? Então, aqui, queridos, a gente vai encontrar textos bíblicos. Você pode ver aqui que todos eles são trechos bíblicos que vão falar sobre características daqueles que se configuram como verdadeiros profetas, tá? E aqui a gente vai então para o primeiro trecho que está ali em 1 João capítulo 4, verso 2. Nós já estávamos nesse verso e vamos continuar a leitura a partir do verso 2, que diz assim, ó: Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Dois pontos. Então, o próprio texto já vai explicar para nós. Olha ali, ó.
Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Ou seja, a primeira característica é que aceita a encarnação. Essa palavra grande aqui, e até estranho de se ouvir, né? Encarnação, ou seja, que reconhece que Jesus Cristo é Deus e que veio em carne e osso viver como um ser humano aqui. Essa é a primeira característica. Veja bem, não está dizendo aqui que é alguém que aceita que existia um Jesus histórico. Porque isso muitas pessoas acreditam por aí, que em algum momento da história da humanidade existiu um homem chamado Jesus que viveu, que foi um grande sábio, que foi um filósofo, que foi um instrutor, que foi um mestre. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que aceita Jesus como encarnado. A palavra que ela usa ali é que diz, né, que confessa que Jesus Cristo veio em carne. Então aqui ele está trazendo esse conceito de que Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado, tá? Essa é a primeira característica. Então, se você vê por aí alguém falando em nome de não sei quem e tal, porque vai falar algo e tal, mas não aceita que Jesus veio encarnado e que este homem encarnado era Deus, ele já não serve pela primeira característica que a Bíblia traz para nós aqui. Segunda característica está em Mateus capítulo 7. Nós vamos ler aqui do verso 15 ao verso 23. Então, Mateus capítulo 7, do versículo 15 ao versículo 23, diz o seguinte aqui: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas. Olha só como ele traz aqui pra gente, né? Mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espírito ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E aqui a gente precisa entender com clareza o que a Bíblia está trazendo para nós, tá? Ela deixa evidente que nós devemos reconhecer os profetas através dos frutos. Pelos seus frutos os conhecereis. Outra coisa que o texto traz para nós é que estes falsos profetas, pelo que a gente lê aqui, a gente entende que muitos deles, inclusive, acham que o que eles estão fazendo realmente é de Deus. Olha só que interessante isso aqui. Ou seja, é possível que você conheça alguém que é um falso profeta e que nem sabe que é. Porque às vezes a gente pensa, né? Ah, fulano é um falso profeta, é um homem que acha que fala em nome de Deus, mas ele sabe que ele está errado. E ele faz isso de propósito porque quer enganar a gente. Não. O texto deixa para a gente evidente, inclusive nos versículos finais aqui, que haverá uma conversa entre Deus e eles e dirá o seguinte: Mas Senhor, nós não profetizamos em teu nome. Senhor, nós não expulsamos demônios em teu nome. Nós não fizemos tantas coisas em teu nome. E o verso final diz aqui para a gente, verso 23. Então eu lhes direi claramente: Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Nunca os conheci. E aqui é interessante a gente entender como que nós podemos conhecer a Deus e ser conhecidos por Ele, através dos nossos frutos. E de que frutos a Bíblia está falando aqui? São os frutos que estão de acordo com os mandamentos de Deus. Esse é o norte que a gente precisa seguir, queridos.
Não adianta a gente sair por aí pregando e falando bonitinho de Jesus pelas igrejas aí afora, mas se no meu coração, se na minha casa, se na minha vida eu não guardo os mandamentos de Deus. É bem verdade que aqui a gente não pode puxar para o lado da perfeição, tá? Eu não estou querendo trazer agora um fardo para você dizendo assim, ah, agora eu tenho que seguir exatamente tudo à risca, porque se eu não fizer, se eu errar em algum ponto, se eu pecar, eu estou ferrado, eu estou lascado, eu vou chegar no céu, Deus não me conhece e eu não vou para o céu. Não é isso. Porque nessa caminhada de santificação, nós somos moldados a cada dia e nós vamos amadurecendo com o tempo. Só que mais importante do que o resultado é o processo. E nesse processo a gente precisa entender o seguinte: nós precisamos diariamente buscar o Espírito Santo. Esse é o processo. Pedir a Deus diariamente que ele nos ajude a vencer os nossos pecados. Quando caímos em pecado, pedir perdão pelos erros que cometemos e realmente pedir a Deus que nos ajude, que nos dê forças para que possamos continuar lutando. Agora, se a gente cai em pecado e está tudo bem, ou se a gente recebe uma nova luz da palavra de Deus sobre algum trecho, alguma doutrina, algum contexto que eu antes achava que eu tinha a verdade e agora está sendo apresentado um novo contexto, se eu não examinar e não levar em consideração o fato de que eu posso estar errado, eu estou fechando os olhos e estou sendo orgulhoso ao ponto de achar que a minha compreensão está superior ao que a Bíblia está me trazendo. Então, quando a Bíblia me diz aqui em Mateus que pelos seus frutos os conhecereis e que nós precisamos nos aproximarmos de Deus, o espelho, a forma como nós temos para nos aproximarmos de Deus é através dos mandamentos de Deus. Eu preciso olhar para os mandamentos de Deus. Eu preciso buscar a minha santificação diária através do Espírito Santo, pela graça de Deus que me fortalece. Mas eu preciso olhar para os mandamentos, entender aonde eu estou errando e fazer um plano com Deus, fazer um projeto de vida para que eu possa melhorar esses pontos que eu estou falhando. E aí, aos poucos, Cristo vai amadurecendo o meu coração e vai me fortalecendo nessa caminhada, para que com o tempo eu possa me tornar cada vez mais semelhante de Cristo, em ações, não em palavras, mas em ações. E é isso que o texto está trazendo para nós aqui. Então, manifesta os frutos em sua vida, né? Os frutos do Espírito. E aqui, entre os frutos do Espírito, eu vou colocar junto os mandamentos, né? Então, carrega aqui os frutos do Espírito e os mandamentos de Deus em sua vida. Deuteronômio capítulo 18, verso 21 e 22 traz a nossa terceira característica que vamos ver hoje. Então, a gente vai lá para o início da Bíblia. Deuteronômio capítulo 18, verso 21 e 22. Deuteronômio capítulo 18, verso 21 e 22 diz assim: Mas talvez vocês perguntem a si mesmos: Como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Verso 22. Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele. Esse aqui talvez seja a característica mais básica, né? Quando a gente fala em profeta, a gente naturalmente pensa em alguém que fala profecias e que essas profecias se cumprem, né? Se eu pegar e profetizar agora, ó, vou profetizar que no dia 17 de dezembro vai chover um monte de hambúrguer. Tem até um filme que é assim, né? Vai chover hambúrguer. Eu assistia quando era pequeno, né? Então eu vou profetizar que agora dia 17 de dezembro vai chover hambúrguer em Curitiba. Chegou dia 17, cadê o hambúrguer? Nada. Eu sou um profeta? Não. Que profecia é essa? Que o cara faz e não se cumpre, né? Porque senão eu sou só um charlatão, um falador, um falastrão por aí, tá? Fala, 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 mas não acontece nada. Então as profecias elas precisam se cumprir, tá? Então cumprem-se as suas profecias. Isso aqui é bem básico, né? Acho que não tem muito o que falar, não. Deuteronômio capítulo 13, verso 1 ao verso 3. A gente vai voltar algumas páginas. Diz assim, Deuteronômio 13, do 1 ao 3. Se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos, e lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer, e ele disser: Vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los, não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador,
o Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Olha só que interessante esse texto, né? Ele deixa evidente para nós. E aí eu quero terminar com o verso 4 que diz assim, ó, que fala justamente sobre o que a gente estava falando. Olha só. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus, o que que diz ali? Mandamentos e obedeçam-lhe. Sirvam-no e apeguem-se a Ele. Queridos, olha como o trecho deixa evidente para nós. Então, aqui a característica 3 diz para nós que é preciso que as profecias se cumpram. Só que quando a gente vai para Deuteronômio capítulo 13, ele traz algo a mais, porque ele diz o seguinte, ó, se você ver por aí alguém que fala prodígios, que fala profecias e que essas profecias se cumprem, aquilo que ele está dizendo de fato acontece. Só que depois de acontecido, ele chega para você e fala, ó, venha, vamos adorar a outros deuses. Vamos fazer outras coisas. E aqui vem uma observação, queridos. Porque nesse período da época de Israel, em Deuteronômio, eles tinham muitos deuses que eram deuses, de fato, deuses ideológicos, digamos assim, né? Eles faziam estátuas, eles tinham outros nomes, eles tinham os rituais, então eles tinham muitos deuses que eram conhecidos nessa época. Muitas culturas que viviam perto ali de Israel eram culturas politeístas e criavam essas ideias de outros deuses. Mas hoje, nós não temos tanta essa influência, principalmente no Brasil, porque é um país majoritariamente cristão. Então não é muito comum encontrarmos outras religiões que idolatrem, que tenham idolatria e adorem outros deuses, né? Mas a gente pode perceber pessoas que se dizem cristãs, mas que têm hábitos em sua vida que o hábito dele leva em consideração aquilo que ele quer. Ah, eu faço determinada coisa porque para mim é melhor. Eu faço isso porque para mim tá certo. Ah, eu faço isso porque veja bem, foi abolido, porque agora a Bíblia, a gente vive numa nova aliança e a velha aliança já não vale mais. Mas de onde ele tirou esse conceito? De onde surgiu esse conceito de que uma velha aliança foi abolida por uma nova aliança, sendo que isso não se sustenta na Bíblia? Então, cuidado com essas ideias também de, fulano que disse que não, porque veja bem, em Jesus tudo foi refeito. Não, em Jesus novas alianças foram criadas. Não, porque em Jesus, mas de onde que surgiu essa ideia? Aonde que está o está escrito do Senhor? Então, isso é cuidado, porque a gente às vezes encontra pessoas que falam em nome de Deus, que fazem boas coisas e que às vezes até milagres eles realizam, mas que depois desses milagres eles levam a gente por caminhos tortuosos, que são caminhos que levam puramente fazer aquilo que a pessoa acha que é o melhor. E fica nessa teologia do achismo. Por outro lado, a Bíblia diz que nós devemos seguir somente ao Senhor, e a melhor forma de seguir ao Senhor é guardando os mandamentos de Deus. Então aqui é alguém que vive em conformidade com a Bíblia e a palavra de Deus, tá? E aqui entra os mandamentos de Deus e tudo aquilo que a Bíblia diz, né? A gente vai agora para Daniel capítulo 10 verso 7. Daniel 10, do 7 ao verso 10. Daniel capítulo 10 do verso 7 ao verso 10. Diz assim: Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu o ouvi falando, e ao ouvi-lo, caí prostrado com o rosto em terra e perdi os sentidos. Então aqui traz uma observação interessante que na maioria das vezes, quando a gente presencia pessoas que tiveram ali visões ou profecias, viveram sinais sobrenaturais. Por várias vezes na Bíblia a gente encontra trechos onde, quando teve uma visão, o profeta cai como morto no chão. Episódios em que às vezes ele perde a consciência, ele perde a força física, ele perde os sentidos básicos, às vezes nem respirar, respira. Não enxerga, não ouve, não interage, é como se tivesse um corpo morto ali, porque naquele período ele está tendo um contato direto com força sobrenatural que vem de Deus, certo? Então, às vezes, o fulano está aqui conversando contigo, peraí, eu tive uma visão. Eu recebi uma visão. Porque o Senhor me revelou.
Tá, mas revelou como? Em que conceito? Como que é isso? Hoje a gente talvez até banalizou esse conceito, né? Qualquer um tem uma visão, qualquer um tem uma profecia, qualquer um recebe. Vejam bem, o dom de profecia ele é um dom específico. Ele aparece na Bíblia em casos específicos. São poucos os profetas que são citados na Bíblia. Tem vários discípulos de Jesus, por exemplo, que não foram profetas, né? Foram homens usados por Deus para fazer grandes coisas, fizeram grandes milagres, mas não eram profetas. O dom de profecia é algo específico, é separado para um ministério específico. Então hoje a gente vê tanta gente que recebeu sonho, que recebeu visão, porque Deus me deu isso, porque Deus me deu aquilo. A gente tem que avaliar isso aí para ver se realmente é algo que vem de Deus ou às vezes é a imaginação da pessoa que está inventando algumas coisas, né? Somente a presença perdão. Somente a presença de fenômenos físicos não é prova suficiente do verdadeiro dom de profecia, pois Satanás também opera sinais. E aqui tem o texto base, né? O verdadeiro profeta deve apresentar todas as 5 características acima citadas. Então, aqui, queridos, tem uma lista, e o importante é você pensar da seguinte forma. Aqui não é da seguinte maneira, ó. Ah, se tiver um desses é um profeta. Não. Ah, se tiver 3 características, já se configura como um profeta. Não. Todas essas são características que falam sobre o dom de profecia na Bíblia. Então é preciso que a pessoa contemple as 5. Pelo menos. Existem outras características na Bíblia, né? Então a gente precisa entender isso aqui, segundo o trecho bíblico, que são trechos que a própria Bíblia traz para nós com relação às características do dom de profecia. A gente vai agora para alguns textos bíblicos que falam sobre algumas mulheres que tiveram o dom de profecia, né? Então a gente vai ali para Êxodo capítulo 15. Êxodo capítulo 15, verso 20. Olha o que a gente encontra aqui em Êxodo capítulo 15, verso 20. Êxodo capítulo 15, verso 20 diz assim: Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. Então, aqui o primeiro trecho que nós encontramos fala sobre a Miriam, que era esposa, perdão, irmã de Arão, irmã de Moisés e era profetisa. O próprio texto, o próximo texto que nós vamos ler está em Juízes capítulo 4, verso 4. Juízes, capítulo 4, verso 4. Diz assim: Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Mais uma que era profeta, né? Que é Débora. Eu vou apagar isso aqui porque ficou pequenininho. Miriam. Aí, ó, dá para ver melhor agora. Próximo texto está em Lucas, capítulo 2, verso 36. Então, a gente vai aqui para Lucas. Capítulo 2 verso 36 diz assim, ó: E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. Ou seja, aqui a gente encontra mais uma profetisa chamada Ana. E a gente vai agora para Atos, capítulo 21, verso 8 e verso 9, que diz assim: Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Olha só, aqui aparecem 4 mulheres, né? Então, 4 filhas virgens é o que diz o texto, né? Que profetizavam. E aqui, virgem pode ser tanto virgem no sentido sexual, como também no sentido de serem jovens, né? Novas, então, provavelmente meninas novas que estavam ali profetizando. É interessante a gente entender isso aqui, queridos, porque às vezes a gente tem algumas discussões no campo teológico que a gente fica em pergunta, né? Às vezes, poxa vida, será que a mulher tem esse diálogo, né? Mulher é pastor, não é pastora, tem igrejas que aceitam mulheres como pastoras, tem outras igrejas que não aceitam mulheres como pastoras, enfim. Mas, independente se a igreja que você segue aceita ou não mulher como pastor, é importante que você entenda que, aos olhos da Bíblia,
é evidente que a mulher tem um papel importante perante Deus, né? Ser pastor não faz alguém ser mais ou menos importante, é uma função atribuída por Deus para uma responsabilidade. Ser profeta é outra função, onde muitas vezes tem uma responsabilidade e um poder muito maior do que um pastor. Eu sou pastor, mas eu não sou profeta, nunca recebi visão, nunca profetizei nada, né? Nunca. E é possível que eu termine meu ministério e me aposente e veja Jesus depois voltar e no céu e nunca ter tido nenhuma profecia. Então é importante você ver como as mulheres perante a Bíblia são valorizadas, né? E aqui tem vários trechos que a gente encontra de mulheres que foram profetisas, segundo o ministério daquilo que Deus escolheu para elas. Capítulo 5 ou pergunta 5 diz assim, ó: Que igreja teria o verdadeiro dom de profecia? Agora a gente vai então para Apocalipse, capítulo 12, verso 17, e Apocalipse, capítulo 19, verso 10. Então, Apocalipse, capítulo 12, verso 17 diz o seguinte: é no meio de uma visão aqui, né? E aí diz o seguinte no verso 17: O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então, olha só que interessante. Quando a gente fala em profecia, a profecia muitas vezes ela traz alguns sinais que são importantes a gente decifrar para poder entender o real sentido ou a verdadeira mensagem que está trazendo para nós, né? Então a gente encontra aqui no verso 17 o seguinte: o dragão, quem seria o dragão? Satanás. Irou-se contra a mulher. Quem seria a mulher? Em profecia, mulher é tido como a igreja, tá? Então, Satanás irou-se com a igreja e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Então, isso aqui está no meio de um contexto profético maior, a gente não tem tempo para desenvolver tudo isso aqui, mas é interessante a gente entender que está falando de uma porção da igreja. Que igreja é essa? Que porção é essa? É o remanescente. Ou seja, esse remanescente são. Você tem a igreja como um todo, e da igreja como um todo tem um grupo que permaneceu fiel. E aqui, como igreja, a gente pode traduzir como sendo a igreja cristã, né? Porque a igreja cristã ela surgiu ali com Jesus, mas depois, ao longo das eras e do tempo, ela foi se diminuindo e perdendo a sua força. E hoje a gente tem muitas denominações cristãs, só que muitas denominações que seguem linhas muito diferentes umas das outras. Então, será que o fato de ser cristão já faz de mim fazer parte do grupo eleito por Deus? E aqui o texto deixa para nós, né? Satanás irou-se contra a igreja e guerreou contra o restante da sua descendência. Ou seja, da igreja cristã tem um grupo que permaneceu fiel. E que grupo é esse? Que pertence ao cristianismo, mas que está dentro de um grupo específico. Diz aqui, ó, são os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Tem essas duas características. Se mantém fiéis aos mandamentos de Deus e se mantém fiéis ao testemunho de Jesus. Queridos, mais uma vez, isso é a Bíblia que está trazendo, né? Então, é importante a gente entender o que a Bíblia está querendo dizer para nós. Não é invenção minha, é o texto bíblico que diz. Então, em primeiro lugar, o que seria obedecer os mandamentos de Deus? Isso aí não tem muito segredo, né? Deus deixou alguns mandamentos para nós, em específico ali os 10 mandamentos, e o mínimo que ele espera de nós é que possamos guardar os 10 e mais os outros, que são mandamentos que foram escritos no coração do ser humano, que é quando a gente, através da consciência, entende quando o Espírito Santo nos diz o que devemos e não devemos fazer, né? Isso é levado em consideração também. Mas pelo menos os 10 mandamentos, que já estão evidentes ali para nós, como base entregue pelo próprio Deus a Moisés, tá? E aí a gente vai aqui então para a segunda característica, que é que são fiéis ao testemunho de Jesus. O que seria esse testemunho de Jesus? A gente vai então agora para Apocalipse capítulo 19, verso 10, que ali a gente vai encontrar a resposta para essa segunda característica. Apocalipse capítulo 19, no verso 10, diz assim: Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: Não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o quê? O espírito de profecia.
ou em outras palavras, né, o dom de profecia, o espírito daquele que tem esse dom de profetizar. Então, juntando as duas características, qual é a igreja que se mantém como remanescente perante Deus? A Bíblia diz que é aquela que guarde os mandamentos de Deus e que tenha o dom de profecia, ou que tenha o espírito de profecia, que tenha se manifestado em algum momento desse grupo o dom de profecia que esteja em acordo com as características que foram evidenciadas antes que a gente estava vendo. Tranquilo até aqui? Que a gente vai encontrar a pergunta 6 que diz assim, ó: por que os adventistas do sétimo dia aceitam que o dom de profecia se manifestou através do ministério de Ellen White? E aqui a gente vai ver algumas observações. Antes da gente ver essas observações, eu queria só abrir um comentário para vocês aqui, que é o seguinte: eu não quero ser presunçoso, né, e fazer uma linha lógica como se fosse uma lavagem cerebral, como se fosse uma condução de dizer assim, o pastor começou a ideia dele ali falando sobre o dom de profecia e foi trazendo, e a Bíblia e tal, não sei o quê, e aí falou de mulher, para agora ele vir dizer que a única igreja que presta é a igreja adventista. É possível que você tenha essa conclusão, né? E não é isso que eu quero dizer, queridos. É óbvio, eu sou pastor da igreja adventista, eu sou membro da igreja adventista, e eu frequento essa igreja porque eu acredito que aquilo que nós defendemos é o que está correto. Mas aqui eu quero abrir um parênteses bem grande. Quando a gente lê esses dois textos aqui, que a gente acabou de ler de Apocalipse, em nenhum momento você encontra aqui, porque a verdadeira igreja é a igreja dos adventistas do sétimo dia. Até porque quando esse texto foi escrito, isso aí foi por volta do ano 70 depois de Cristo, e a igreja adventista só foi surgir ali no século XIX, né? Então, em 1900, bem depois. Então, queridos, é importante a gente entender que aos olhos da Bíblia sempre aparece, tá? Sempre aparece, do início ao fim da Bíblia, do Éden ao Apocalipse, sempre aparecem dois grupos. Se você analisar com calma os trechos da Bíblia e os eventos que foram acontecendo, você vai encontrar que em todo momento existem dois grupos: os filhos de Deus e os filhos dos homens. Os que seguem a vontade de Deus, os que seguem a vontade do homem. Os que fazem aquilo que Deus espera guardando os mandamentos e os que fazem aquilo que eles esperam guardando os seus próprios mandamentos. Então, assim, entenda bem, Jesus, quando veio aqui, ele não era adventista, Jesus era judeu. Abraão não era nem judeu. Abraão, ele era um caldeu, vivia em Ur dos Caldeus, era um povo totalmente diferente, né? Adão não era judeu, não era adventista, não era nem cristão. Adão nem sabia que viria um tal de Jesus. Ele sabia que viria um Messias, mas não sabia que seria um tal de Jesus. Ele não viu o rosto físico de Jesus como os discípulos viram. Então você precisa entender que ao longo dos períodos, Deus sempre foi levantando grupos que eram grupos escolhidos por Deus para que se mantivessem fiel àquilo que Deus instruiu, tá? Então aqui, queridos, eu não quero concluir o nosso estudo dizendo que os adventistas do sétimo dia são a única igreja que presta, que os adventistas do sétimo dia são esse grupo que a Bíblia estava falando e que ou você é adventista ou você não presta para nada. Não é isso, tá? Mas de certa forma, eu sempre fui muito transparente com vocês e agora não vai ser diferente. De certa forma, ao analisar as denominações cristãs por aí, eu nunca encontrei uma denominação cristã que fosse mais fiel à Bíblia do que a Igreja Adventista. E é aqui que entra a minha observação. Então veja bem, eu não estou querendo dizer que os adventistas do sétimo dia são perfeitos, não estou querendo dizer que só eles vão para o céu, porque isso é uma mentira, né? A própria Bíblia deixa isso evidente por várias vezes, pessoas que viveram em várias épocas. O próprio ladrão da cruz, que era talvez o melhor exemplo para a gente usar, que salvação é uma coisa, santificação e seguir a Cristo é o que vem após o momento que eu sou salvo, tá? Então aqui nós não estamos falando de salvação, queridos. Aqui nós estamos falando de ser parte de um grupo que decide e deseja seguir à risca aquilo que vem de Deus. E aí, dito isso, eu volto para essa lógica aqui, trazendo com o coração sincero, dizendo para vocês que hoje eu sou pastor da Igreja Adventista porque eu acredito fielmente que a Igreja Adventista defende aquilo que está na Bíblia. Se em algum momento você me apresentar alguma outra denominação que siga mais a Bíblia do que os adventistas, eu não tenho problema algum em entregar minha credencial,
buscar os líderes da minha igreja e falar assim, ó, eu não quero mais fazer parte dessa igreja porque agora eu encontrei outra que é mais bíblica. Mas enquanto eu não encontrar isso, para mim, faz sentido que a Igreja Adventista ela de fato siga a risca a Bíblia. Dizendo isso, depois desse parênteses que eu abri para ser bem transparente com vocês, a gente vai ver essas características aqui e vou reforçar mais uma vez. Não leve essas características para casa dizendo: ah, o pastor foi lá, fez uma lavagem cerebral na minha cabeça e agora eu acredito no que ele está dizendo. Não. Eu sou uma ferramenta que Deus colocou no seu caminho para ajudar você a pensar, a discernir, a examinar a palavra de Deus. Mas a verdadeira resposta está aqui, ó. Se você quiser saber qual é o verdadeiro caminho que você tem que seguir, você precisa orar a Deus, ler a Bíblia, pedir para o Espírito Santo revelar para você qual é o caminho que ele deseja que você siga, tá? Mas eu não posso ser irrelevante e não abrir aqui para vocês aquilo que eu acredito, tá bom? Então aqui, ó, a gente vai para a pergunta 6 que diz: por que os adventistas do sétimo dia aceitam que o dom de profecia se manifestou através do ministério de Ellen White? Eu não sei se você já ouviu falar de Ellen White ou não, é possível que você já tenha ouvido falar. Pode ser que você tenha ouvido falar de maneira positiva ou às vezes até negativa. Você tenha ouvido por aí, ah, porque Ellen White é uma profetisa dos adventistas, porque eles são uma seita, porque eles acreditam nessa mulher, que é uma mulher que eles colocam acima da Bíblia. Na verdade, não é bem assim. Primeiro que a gente não coloca Ellen White acima da Bíblia, porque ela mesma se denomina como uma luz menor que aponta para uma luz maior, né? Então ela nunca se colocou acima da Bíblia. E a melhor forma de você saber se de fato essa Ellen White aqui, ela é uma profetisa ou não, é lendo os escritos dela. Ore a Deus, peça a Deus, Senhor, será que isso aí faz sentido? Será que não? Será que é uma loucura que estão me falando? Pode ser que seja uma loucura, mas também pode ser que seja uma verdade. Por que que Isaías foi profeta? Por que que Jeremias foi profeta? Por que que Amós foi profeta? Por que que João Batista foi profeta? Por que que Daniel foi profeta? Por que que João foi profeta? Por que que existem tantos profetas ao longo da Bíblia e não pode existir um profeta no fim dos tempos, sendo que a própria Bíblia deixa evidente que no fim dos tempos haveriam profetas que se manifestariam, sendo que o próprio Apocalipse deixa evidente para nós que a igreja do fim dos tempos deveria guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus. E a própria Bíblia, em Apocalipse capítulo 19, 10, diz que o testemunho de Deus é o espírito de profecia. Então, assim, você decide o que você acredita, né? Eu hoje estou falando para você porque eu já tomei a minha decisão há um tempo atrás e escolhi no que eu iria acreditar. E a minha escolha foi acreditar na palavra de Deus, né? Dito isso, quais são os motivos que nos levam a aceitar o fato de que Ellen White era de fato uma profeta do Senhor? Primeiro contexto, seus ensinos são fundamentados na Bíblia. Querido, se você pegar um livro de Ellen White para ler, Ellen White é uma das autoras mais traduzidas no mundo. É uma das mulheres, uma das pessoas, não é nem mulheres, uma das pessoas com mais livros escritos e traduzidos na história. Não é a mais, é uma das, né? Então, se você pegar e ler qualquer texto, qualquer livro de Ellen White, você vai ver a todo instante ela citando o texto bíblico, ela trazendo o texto bíblico, ela sempre explicando um pouco mais aquilo que a própria Bíblia diz. Ela nunca vai colocar algo que não está na Bíblia ou algo que não tem nada a ver com a Bíblia. Às vezes ela traz alguns contextos que ela clareia com mais detalhes, porque nós acreditamos que ela recebeu a inspiração de Deus e viu através de visões e o que acontece que está totalmente de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Então, a primeira característica é que os seus ensinos são fundamentados na Bíblia. Segunda característica, ela exalta a pessoa de Cristo. Ellen White, constantemente nos seus escritos, ela deixa evidente o amor que ela sentia por Jesus. Várias e várias vezes ela se emocionava, ela chorava, ela tinha visões. Quando ela se encontrava com Jesus, tem um momento que ela tem uma visão, e quando ela retorna para o céu, para a terra, ela nem queria retornar mais. Ela queria ficar lá e ela fica triste porque ela estava se separando de Jesus e Jesus era o que ela tinha de mais importante. Então, isso você encontra várias vezes nos escritos dela. Terceiro, os cumprimento ou o cumprimento de suas profecias. Várias profecias que foram feitas por Ellen White já se cumpriram, e isso traz mais certeza e mais confiança para os textos que ela traz, né? Próximo, os frutos positivos em sua vida. Ela era uma mulher que não só falava, mas fazia, né? Aquilo que ela acreditava era também manifestado através da sua vida e dos frutos que ela manifestava em sua vida. Existiam vários momentos que ela começou a entender algumas coisas da Bíblia que ela não seguia e que em primeira mão ela passou dificuldades para conseguir se ajustar.
Ela não queria abandonar determinados hábitos. Por exemplo, há um tempo atrás nós conversamos aqui sobre os alimentos que são permitidos e não de acordo com a Bíblia, né? E nós chegamos ao fato ali da carne de porco, que é um alimento que aos olhos da Bíblia não está permitido. Ellen White, quando ela descobriu que não poderia comer carne de porco, foi uma dificuldade para ela, porque ela comia. Ela comia bastante, os familiares dela, os filhos dela comiam. Então, para ela conseguir abandonar esse hábito que ela descobriu, foi muito difícil. Mas ela conseguiu abandonar. Ela fazia questão de lutar contra o seu desejo, a sua vontade de fazer aquilo que Deus de fato queria para a sua vida. Então, ela era alguém que trabalhava não só com palavras, mas com ações. Próximo, adventistas e não adventistas aceitam seus inscritos como inspirados. Então aqui é um ponto bem interessante, né? Não são só adventistas que reconhecem os textos de Ellen White como inspirados. Existem outros teólogos, outras pessoas que ao lerem os textos dela entendem que de fato aquilo foi inspirado por Deus. Então vale o tempo, vale a pena você dar uma olhada nos escritos dela. E por último, sua vida e seus ensinos estavam em conformidade com a Bíblia e a lei de Deus. Ou seja, ela estava constantemente alinhando a sua vida com aquilo que a Bíblia trazia. Então aqui a gente tem várias características para examinar, né? Veja bem, são características para você pegar isso aqui depois com calma, ir para os escritos de Ellen White, usar aí de repente a inteligência artificial, que hoje é uma ferramenta que está em nossas mãos, né? Pegar e falar assim, escuta, me ajude a entender se isso aqui é verdade. Mas não vá só pela inteligência artificial. Pesquise na inteligência artificial, peça para ela ajudar você a encontrar os detalhes, mas vá para o texto fonte. Vá para o escrito dela, vá para o livro dela. Os livros dela estão todos disponíveis na internet de forma gratuita. Tem aplicativos que você pode baixar, tem PDF na internet. Se você digitar o livro e pedir em PDF, você encontra. Então, gaste um tempo da sua vida, ou um tempo em algum momento, para olhar para esses escritos e tirar a sua conclusão se isso faz sentido ou não. Pode ser que você chegue à conclusão de que, na verdade, não era verdadeiro, mas pode ser que você chegue à conclusão de que, de fato, ela era inspirada por Deus e você possa fazer excelente uso desses escritos que foram feitos por ela. Última pergunta. Qual é a nossa segurança nos dias finais? A gente vai ler ali 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. E 2 Crônicas diz o seguinte para nós, no capítulo 20, no verso 20. Diz assim: de madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: Escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Então, aqui diz para nós que nós devemos crer no verdadeiro dom de profecia e assim estaremos seguros no Senhor. Certo? Então, queridos, aqui está mais um estudo para você refletir, pensar, examinar. Aqui tem a recapitulação do que nós estudamos hoje. Mas por fim eu quero fazer o compromisso de fé com vocês, né? Creio que estamos vivendo nos últimos dias. Você acredita que de fato estamos vivendo nos últimos dias? Se você tem essa certeza, essa confiança, você pode marcar um xizinho aqui. Segundo, aceito o dom de profecia manifestado na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E aqui vem uma observação, né? Queridos, não é querendo puxar a sardinha dizendo, ah, a melhor denominação é essa, né? Mas eu acredito do fundo do meu coração que se Deus esteve presente com o seu povo ao longo de todas as eras, eu acredito do fundo do meu coração de que nos últimos tempos ele levantaria uma igreja que se mantivesse fiel àquilo que é de Deus. Eu não acho que Deus ia abandonar o seu povo sem ter uma igreja que fosse fiel aos ensinamentos e aos mandamentos de Deus. E por que não pode ser a igreja adventista? Alguém tem que ser essa igreja, né? E pode ser que você tenha encontrado a igreja verdadeira. É uma possibilidade. Você vai tirar essas conclusões, né? Mas o fato é que eu acredito que Deus, no fim dos tempos, deixaria um grupo que fosse o grupo que se mantivesse fiel àquilo que Deus espera. E ó, um ponto importante: ser fiel a Deus nunca foi fácil, tá? Então, de repente, a igreja, se você está seguindo uma igreja, uma doutrina, uma ideia que está sendo fácil e confortável para você, cuidado. Cuidado porque o ser humano, o coração do homem é enganoso e se apressa a cometer o mal, a Bíblia diz para nós, né? Então, se a sua religião, a sua denominação, seguir a Cristo tem sido confortável para você,
se não tem trazido desafio, se você não tem se ajoelhado e chorado, Senhor, eu não consigo vencer. Senhor, eu encontrei um desafio que está impossível para mim. Se não é assim, cuidado, né? E eu digo porque seguir os ensinamentos que a Igreja Adventista segue não é fácil. Não é fácil. A gente, como adventistas, nós seguimos tudo que os cristãos por aí seguem, mas nós vamos alguns passos a mais. Nós não damos passos a menos, nós damos passos a mais, né? Então, é um desafio maior você conseguir se encaixar aquilo que nós acreditamos, porque exige mais de nós e a gente precisa abrir mais mão daquilo que a gente gosta para fazer o que Deus deseja, né? E por último, tem ali, desejo ler os livros escritos por Ellen White. Se você tem o desejo de ler, por curiosidade, marca um xizinho ali. Se você tiver curiosidade, quiser ler algum livro, não sabe por onde começar, pode me procurar. Eu tenho alguns livros para indicar para você começar com calma, para você tirar ali a sua prova real se realmente faz sentido, se é interessante ou não. Pode me procurar no particular, pode mandar mensagem no grupo, como ficar melhor para você. Mas eu tô aí para ajudar vocês a encontrarem cada vez mais os ensinamentos de Deus de uma forma verdadeira para nossa vida, né? Queridos, fica aqui o nosso encerramento do ano. Nós não teremos mais encontros neste ano. E ano que vem nós continuaremos, né? Ano que vem, permanecerei no Colégio do Portão. Eu, como pastor, a nossa rotina ela é um pouco incerta, então em algum momento eu não estarei mais lá, porque a igreja pode, definir que eu deva trabalhar em outro local. Mas para o ano que vem foi definido que estaremos juntos. Então, no ano que vem a gente continua. Vamos continuar a partir do estudo 20, já que a gente está nessa crescente lógica, né? E como a gente está fazendo aí os nossos estudos gravados, quando a gente terminar, por mais que no ano que vem, de repente, um ou outro pai acabe entrando, ele entra a partir do estudo que a gente estava e depois ele pode assistir os retroativos que a gente tem aí, os vídeos online. Tá bom? Mas por mais que a gente entre em férias, queridos, pastor não entra em férias, tá? Então a gente vai sim descansar um pouco com a família, mas eu estaria à disposição aí para responder vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode ser agora, pode ser depois, período de Natal, Ano Novo, enfim. Envie a sua mensagem, se eu estiver de férias, pode ser que eu demore um pouco mais para responder, mas eu vou respondendo vocês aí conforme eu for conseguindo e a gente vai avançando, tá bom? Oremos mais uma vez. Querido Deus eterno Pai, obrigado, Senhor, pela bênção que nos dás, que é ouvir a tua palavra, conhecer um pouco mais sobre esses ensinamentos que foram dados por ti. Senhor, ajuda-nos a desenvolver um coração humilde e sincero, buscando sempre ajustar a nossa vida com os teus planos, os teus desejos e os teus mandamentos. Sabemos que não é fácil viver a vida do lado de cá, mas acreditamos que podemos ser melhores se estivermos em tuas mãos. Então queremos nos colocar em tuas mãos mais uma vez para que seja feita a tua vontade em nossa vida. Tudo isso oramos, pedindo e agradecendo em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma boa noite, um bom restante de semana para todos e a gente vai conversando através das redes sociais, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, até mais. Boas festas a todos.